A sala de conferências cheirava a couro e charutos caros. Era um aroma ao qual me acostumei ao longo de 9 anos. Eu passava o tempo sentada nos cantos, fazendo anotações que ninguém leria. Meus dedos se moviam pelo teclado com eficiência praticada. Eu registrava palavras que nunca apareceriam em nenhuma transcrição oficial. Ao redor da mesa, homens de ternos sob medida discutiam territórios e porcentagens. Eles falavam com o tom casual de pessoas pedindo o jantar. Mas todos nós sabíamos que os riscos eram muito maiores. Eu mantinha meus olhos na tela, com a postura perfeita e a expressão neutra. A invisibilidade era minha maior habilidade. Eu a cultivei por anos, entendendo como as mulheres sobreviviam em salas como estas. Elas precisavam ser essenciais, mas não notadas. Era um paradoxo que dominei no início da minha carreira. Foi quando aceitei este cargo na Petrol Industries. Na época, fui ingênua o suficiente para acreditar que era apenas mais um emprego corporativo. A expansão da orla não é negociável, disse Leonid Morozov, seu forte sotaque russo preenchendo o espaço. Ele era um homem corpulento, com cabelos grisalhos e olhos como lascas de gelo. Sua presença dominava a sala de uma forma que exigia a atenção. Comandava o medo. Minha organização investiu demais para simplesmente desistir. Do outro lado, Maxim Petro permanecia em silêncio. Meu chefe raramente falava durante essas reuniões. Ele preferia deixar os outros revelarem suas estratégias enquanto observava. Era uma tática que eu já tinha visto funcionar inúmeras vezes. Maxim era talvez uma década mais novo que Morozov. Ele era esguio, onde o outro homem era corpulento, e moreno, onde o outro era grisalho. Mas o poder que ele exercia não era menos absoluto. Eu trabalhei diretamente para Maxim por 9 anos, e ainda não podia afirmar que o entendia. Ele era controlado, calculista e totalmente indecifrável. Em todo esse tempo, ele nunca levantou a voz, nunca demonstrou emoção além de uma leve contração ao redor dos olhos quando estava particularmente descontente. No entanto, as pessoas o temiam mais do que temiam as exibições teatrais de raiva de Morozov. A orla pertence a território neutro, interveio Dmitri, o segundo em comando de Maxim. Ele sentou-se à direita de Maxim, uma posição de honra e confiança. Nós concordamos com isso há 3 anos. Morozov riu, um som áspero que fez meus ombros se tensionarem. Mesmo assim, continuei a digitar. Acordos mudam. As circunstâncias evoluem. Certamente Petru entende isso. Meus dedos hesitaram por apenas uma fração de segundo. Essas circunstâncias que ele mencionou resultaram em 3 mortes no mês passado e em 2 desaparecimentos no mês anterior. A orla não era apenas território. Era um canal para tudo, desde cargas legítimas até importações menos legítimas. Quem a controlasse, controlaria metade da economia subterrânea da cidade. Morozov continuou, inclinando-se para a frente. Nós nos conhecemos há muito tempo. Não há necessidade de isso se tornar desagradável. Diga o seu preço, o que for preciso para você ver a razão. Observei o reflexo de Maxim na janela atrás de Morozov. Sua expressão não havia mudado, mas algo na postura de seus ombros sugeria que ele estava calculando, medindo. Essas negociações já duravam 6 semanas. Cada reunião era mais tensa que a anterior. A cidade inteira parecia um barril de pólvora esperando por uma faísca. Tudo tem um preço, insistiu Morozov, confundindo o silêncio de Maxim com consideração. Dinheiro, território, oportunidades de negócio. Estou preparado para ser generoso. Então me diga, o que vai ser preciso? A sala prendeu a respiração. Até eu parei de digitar, embora mantivesse meus olhos cuidadosamente na tela. Na minha visão periférica, vi os dedos de Maxim tamborilarem 1, 2 vezes contra a mesa de mogno. Um raro sinal que significava que ele havia chegado a uma decisão. Diga o preço, exigiu Morozov, sua voz mais dura agora. Vamos acabar com este impasse antes que se torne algo que nenhum de nós possa controlar. O tamborilar de Maxim parou. O silêncio se estendeu por tanto tempo que me perguntei se alguém o quebraria. Então eu senti aquela sensação particular de formigamento que significava que alguém estava olhando para mim. Não o olhar casual de homens que se acostumaram tanto com a minha presença que já não me registravam como humana, mas uma atenção focada. Arrisquei um olhar para cima do meu laptop. Maxim estava olhando diretamente para mim.
Meu coração tropeçou no peito. Em 9 anos, ele talvez tenha olhado para mim com foco real uma dúzia de vezes. Eu era mobília para ele, uma função necessária, mas não uma pessoa. Agora, seus olhos cinzentos sustentavam os meus com uma intensidade que me tirou o fôlego. A secretária, disse ele, sua voz calma e absoluta. As palavras não fizeram sentido no início. Eu as ouvi, mas meu cérebro não conseguiu processar seu significado neste contexto. Ao redor da mesa, vi uma confusão semelhante nos rostos dos outros. O quê? Perguntou Morozov, a única palavra afiada com incredulidade. O olhar de Maxim permaneceu fixo no meu por mais uma batida do coração. Então ele se virou de volta para Morozov. Você perguntou meu preço. É esse, a secretária. Risadas explodiram ao redor da mesa. Não dos homens de Maxim, que aprenderam há muito tempo que seu chefe nunca brincava durante as negociações, mas do lado de Morozov. O som era cruel, desdenhoso. Tudo a que eu me acostumei neste mundo de homens poderosos. Homens que viam as mulheres como decorativas na melhor das hipóteses e irrelevantes na pior. Você está brincando, disse Morozov, embora a incerteza se insinuasse em sua voz. Ele estudava a expressão inalterada de Maxim. Eu nunca brinco sobre negócios, respondeu Maxim. Você quer a orla? Tudo bem. Em troca, ela vem comigo. Meus dedos congelaram sobre o teclado. A parte lógica do meu cérebro gritava que eu deveria continuar digitando. Manter minha fachada profissional, fingir que isso não estava acontecendo. Mas eu não conseguia me mover. Não conseguia pensar além da realidade surreal de que eu acabara de ser nomeada como pagamento. Um pagamento em uma disputa territorial entre chefes do crime. Lissa trabalha para nossa organização há anos, disse Dmitri cuidadosamente. Notei que ele também não olhou para mim. Como se reconhecer minha humanidade fosse tornar isso mais complicado. Ela lida com informações sensíveis, conhece nossas operações por dentro e por fora. Certamente há outro arranjo. Esse é o meu preço, interrompeu Maxim, ainda observando Morozov. Aceite ou prepare-se para a guerra. A escolha é sua. O rosto de Morozov ficou vermelho. Você trocaria a orla por uma secretária. Que jogo você está jogando, Petro? Nenhum jogo. Você queria um preço? Eu o nomeei. Encontrei minha voz, embora tenha saído mais baixa do que eu pretendia. Eu não sou uma propriedade para ser trocada. Todas as cabeças na sala se viraram para mim. Eu havia quebrado a regra cardinal, falando sem ser solicitada. Mas algo em mim estalou ao me ouvir ser discutida como uma peça de xadrez, valiosa apenas por seu posicionamento estratégico. A expressão de Maxim não mudou quando ele olhou para mim novamente. Não, ele concordou baixinho. Você não é. E é por isso que isso funciona. Morozov consegue o que quer. Eu consigo o que quero. E você? Ele fez uma pausa. Algo indecifrável piscando em seus olhos. Você tem uma escolha que não tem há muito tempo. Isso é absurdo, gaguejou Morozov. A mulher não é nada. Uma secretária que faz anotações. Você está me dizendo que ela vale toda a operação da orla? Aparentemente, para mim, ela vale. A voz de Maxim permaneceu nivelada, quase entediada. Você tem 48 horas para decidir. A orla pela transferência de Lissa para meu emprego direto. Esses são os termos. Emprego direto. Fazendo o que, exatamente? Exigi, encontrando coragem na minha raiva. 9 anos engolindo palavras, ficando em silêncio, me fazendo de pequena. Que papel eu supostamente preencherei que vale a pena desistir de milhões em receita? Maxim se virou para mim completamente pela primeira vez. E o peso de sua atenção total era quase físico. Onde você realmente importa, disse ele simplesmente. Onde o que você sabe, o que você vê, o que você entende sobre tudo isso? Ele gesticulou vagamente para a bala. O negócio, o império inteiro, na verdade é usado para algo além de digitar atas de reunião que ninguém lê. A verdade de suas palavras me atingiu com mais força do que eu esperava. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia que eu entendia muito mais do que qualquer um jamais me deu crédito. Que eu passei 9 anos observando, ouvindo, conectando pontos. Pontos que esses homens eram arrogantes ou estúpidos demais para ver. Você não pode estar falando sério sobre isso, disse Dmitri, mas sua voz não tinha convicção. Ele estava olhando para Maxim com algo que se aproximava da compreensão,
como se as peças estivessem se encaixando. 48 horas, repetiu Maxime, levantando-se. O movimento foi gracioso, controlado, sinalizando o fim da reunião. Pense com cuidado, Leonid. Esta oferta não se repetirá. Enquanto a equipe de Maxime começava a sair, eu permaneci congelada na minha cadeira. Vitali, um dos seguranças, parou na porta. Senhorita Larissa, o senhor Petro gostaria que você se juntasse a ele. Não era um pedido. Salvei minhas anotações mecanicamente, fechei meu laptop e me levantei. Minhas pernas pareciam desconectadas do meu corpo. Ao passar por Morozov, senti seu olhar me percorrer, avaliando, calculando, tentando entender o que Maxim via que ele havia perdido. Isso não acabou, ele gritou atrás de mim. Mas eu não tinha certeza se ele estava falando comigo ou com a figura de Maxim que se afastava. O corredor do lado de fora da sala de conferências estava felizmente vazio. Segui Vitali em direção ao elevador executivo, minha mente girando. Isso tinha que ser algum jogo de poder elaborado. Uma tática de negociação que eu era inexperiente demais para reconhecer. Maxim Petrov não se importava com secretárias. Ele mal reconhecia minha existência na maioria dos dias. As portas do elevador se abriram diretamente no escritório particular de Maxim. Era um espaço amplo de madeira escura e janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Ele estava perto daquelas janelas agora, com as mãos cruzadas nas costas. Olhava para o horizonte que ele parcialmente controlava. Senhor, comecei, meu treinamento profissional entrando em ação apesar de tudo. Eu não entendo o que acabou de acontecer. Não entende? Ele não se virou da janela. Você é uma mulher inteligente, Lissa. Talvez a pessoa mais inteligente naquela sala. Certamente você pode deduzir meu raciocínio. Coloquei minha bolsa de laptop no chão com cuidado, ganhando tempo para pensar. Você está querendo provar um ponto, mostrando a Morozov que você valoriza coisas que ele não valoriza, estabelecendo algum tipo de domínio psicológico. Parcialmente verdade. Ele se virou então, e na luz melhor de seu escritório pude ver detalhes que nunca havia notado antes. A leve cicatriz ao longo de sua mandíbula. A maneira como seu terno caro não conseguia esconder completamente a tensão em seus ombros. Mas não inteiramente. Então me explique, eu disse, a frustração transparecendo em minha compostura cuidadosa. Porque do meu ponto de vista, acabei de me tornar uma moeda de troca em uma guerra da qual nunca pedi para fazer parte. Algo que poderia ser respeito brilhou em seus olhos. Você faz parte desta guerra desde o dia em que aceitou este emprego, Lissa. Você só não era reconhecida como uma jogadora. Ele foi até sua mesa, serviu 2 copos do que eu sabia ser uma vodka proibitivamente cara. E deslizou um em minha direção. Morozov aceitará meus termos. Ele não tem escolha. A orla é valiosa demais para desistir. Eu não toquei no copo. E então, serei transferida para o seu emprego como um equipamento de escritório. O que exatamente isso significa? Significa que você deixa de ser invisível. Ele tomou um gole medido de sua vodka. Você para de sentar nos cantos, fingindo não entender as implicações do que está ouvindo. Você para de se limitar a digitar e arquivar, porque esse é o único papel que esses homens conseguem conceber para uma mulher. Você está me oferecendo o que exatamente? Uma promoção? O absurdo da situação me fez rir, um som agudo que ecoou no grande escritório. Estou lhe oferecendo relevância. Sua voz era baixa, mas firme. Por 9 anos, você foi a pessoa mais inteligente em todas as salas. E todos a trataram como papel de parede. Você assistiu a acordos se desenrolarem, viu padrões, entendeu conexões. Conexões que meus analistas levaram semanas para mapear. Não pense que eu não notei. A admissão me deixou em silêncio. Ele havia notado. Todo esse tempo, eu presumi que minhas observações passavam completamente despercebidas. Eu preciso de alguém que veja o que eu vejo, continuou Maxim. Alguém que entenda este mundo, mas não seja corrompido pelo ego ou pela ambição. Alguém que saiba quando falar e quando ouvir. Você provou que é essa pessoa. Por ficar em silêncio e invisível por 9 anos, a amargura se infiltrou no meu tom. Por permanecer viva por 9 anos em um ambiente que destrói a maioria das pessoas. Ele pousou o copo. Você sabe quantas assistentes e secretárias trabalharam para vários membros de nossa organização no tempo em que você está aqui? Eu sabia. Eu as vi ir e vir. Vítimas de perguntas erradas, de saber demais,
ou simplesmente de estar no lugar errado na hora errada? 17. Maxim respondeu à sua própria pergunta. Você ainda está aqui porque é inteligente o suficiente para entender as regras, disciplinada o suficiente para segui-las, e perceptiva o suficiente para saber quando elas estão prestes a mudar. Essas são qualidades raras, Lisa, especialmente a última. Finalmente peguei o copo de vodka, precisando de algo para fazer com minhas mãos trêmulas. Isso é loucura. Você está trocando a orla por uma secretária porque acha que sou perceptiva. Estou trocando a orla porque não preciso mais dela. E porque remover você da organização de Morozov o enfraquece de maneiras que ele ainda não entende. O sorriso de Maxim era frio, calculista. Você sabe coisas sobre as operações dele que poderiam desvendar tudo. Você esteve naquelas reuniões, ouviu aquelas discussões. Você não é apenas um ativo, Lisa. Para ele, você é um passivo que ele nunca protegeu adequadamente. As peças se encaixaram com uma clareza doentia. Isso não era sobre mim. Era sobre enfraquecer Morozov. Sobre remover uma fonte de informação enquanto parecia fazer uma concessão ridícula. Eu não sou uma espiã, eu disse com firmeza. Não vou trair confidências ou compartilhar informações, independentemente de quem assina meus cheques de pagamento. Eu sei. Sua resposta me surpreendeu. Essa é outra razão pela qual eu escolhi você. Lealdade não é algo que o dinheiro pode comprar. Não a do tipo real. Você provou sua integridade ao permanecer em silêncio, mesmo quando falar poderia ter avançado sua posição. Isso importa. Bebi a vodka de um só gole, sentindo-a queimar minha garganta. Você está me pedindo para confiar em você. Estou pedindo que você confie em si mesma. Ele se aproximou, embora ainda mantendo uma distância profissional. Estou pedindo que você pare de esconder do que é capaz. A questão é se você é corajosa o suficiente para sair das sombras. Corajosa. A palavra soltou algo dentro do meu peito. Passei tanto tempo equiparando sobrevivência com invisibilidade que esqueci como era a coragem. Mas estando aqui, sendo vista, sendo realmente reconhecida como algo mais do que uma função, eu senti aquele velho medo familiar guerreando com outra coisa. Possibilidade. O que acontece se eu recusar? Perguntei. Se eu disser que quero ficar onde estou? Maxim me estudou por um longo momento. Então você fica. Eu encontrarei outra maneira de lidar com Morozov. Mas, Larissa, ele fez uma pausa. E pela primeira vez ouvi algo quase gentil em sua voz. Você merece mais do que passar sua vida se diminuindo para o conforto de homens menores. A verdade disso se instalou em meus ossos. Pensei em Tatiana Lohan, uma das poucas outras mulheres que trabalhavam neste prédio. Sempre se submetendo, sempre se desculpando por ocupar espaço. Pensei em todas as vezes que engoli percepções, enterrei observações, me tornei conveniente e não ameaçadora. Preciso de tempo para pensar, eu disse finalmente. Você tem 48 horas. Maxim voltou para sua mesa. O mesmo prazo de Morozov. O que quer que você decida, Larissa, saiba que eu vejo você. Eu sempre vi. Ao sair de seu escritório e descer de elevador para o andar administrativo, meu reflexo na porta polida mostrava uma mulher que eu mal reconhecia. O mesmo cabelo escuro preso em um coque profissional. O mesmo terno cinza carvão. A mesma aparência discreta. Mas algo em meus olhos havia mudado. Por 9 anos, acreditei que a invisibilidade me mantinha segura. Agora, me ofereciam visibilidade, reconhecimento e todo o perigo que vinha com isso. A questão era se eu estava pronta para parar de me esconder. As portas do elevador se abriram e eu saí para o corredor familiar. Eu sabia que o que quer que eu decidisse nas próximas 48 horas determinaria não apenas minha carreira, mas todo o meu futuro. Eu não dormi naquela noite. Meu apartamento, um modesto quarto e sala em um prédio longe das torres opulentas, onde homens como Maxim Petrov e Leonid Morozov viviam, parecia menor do que o normal. Sentei-me perto da janela, observando as luzes da cidade se borrarem na chuva, repassando cada momento daquela reunião surreal. A secretária. As palavras continuavam ecoando em minha mente, carregadas de implicações que eu estava apenas começando a desvendar. Meu telefone vibrou por volta da meia-noite. Era um número desconhecido, mas reconheci o formato. O mesmo sistema usado para todas as comunicações internas da organização. A mensagem era breve.
Sala de conferências A, 9 da manhã. Venha sozinha. Morozov. Olhei para a tela, meu pulso acelerando. Ele queria se encontrar comigo diretamente, algo que nunca havia acontecido em 9 anos. Eu deveria ter apagado a mensagem. Deveria ter reportado a alguém. Em vez disso, me vi digitando de volta. Estarei lá. A resposta veio imediatamente. Garota esperta. A condescendência naquelas duas palavras fez meu maxilar travar. Mas eu havia concordado. E recuar agora só mostraria fraqueza. Além disso, uma parte de mim precisava entender o que ele via quando olhava para mim, o que ele achava que eu valia. Cheguei ao escritório cedo na manhã seguinte, antes da equipe administrativa, antes dos executivos. O prédio tinha uma qualidade diferente nas horas antes do amanhecer, cheio de sombras e ecos. A verdadeira natureza do que acontecia aqui era menos cuidadosamente escondida. A sala de conferências A ficava no 15º andar, não no nível executivo, mas também não exatamente nos andares de trabalho. Um espaço liminar para reuniões que não existiam oficialmente. Morozov já estava lá, de pé perto das janelas, assim como Maxim estivera no dia anterior. Mas onde Maxim parecia contemplativo, Morozov irradiava uma energia mal contida, como um predador andando em sua jaula. Lissa, ele disse sem se virar. Pontual, eu aprecio isso. Coloquei minha bolsa no chão, mas permaneci de pé, mantendo a mesa de conferência entre nós. O que você quer, Sr. Morozov? Direto ao ponto. Gosto disso também. Ele se virou e fiquei impressionada com o quão diferente ele parecia neste contexto privado. Menos teatral, mais perigoso. Petro me colocou em uma posição interessante. Estou curioso para saber o que você acha disso. Não tenho certeza do que você quer dizer. Não se faça de boba. Você é muitas coisas, mas boba não é uma delas. Ele se aproximou e eu me forcei a não recuar. Ele a valoriza o suficiente para trocar a orla. Isso é ou uma estratégia brilhante ou uma insanidade completa. Preciso saber qual. Talvez você devesse perguntar a ele. Morozov sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Estou perguntando a você. O que Maxim Petrov vê em sua secretária que vale milhões em receita? A pergunta pairou entre nós, carregada de perigo. Como eu respondesse revelaria o quanto eu entendia, o quanto eu estava disposta a admitir. Ele vê alguém que presta atenção. Eu disse cuidadosamente. Alguém que entende o contexto. Contexto. Morozov saboreou a palavra. Você quer dizer que sabe de coisas. Você esteve naquelas reuniões, ouviu coisas que poderiam ser valiosas para a pessoa certa. Aí estava, a verdadeira razão para esta reunião. Ele queria saber se eu poderia ser comprada, se eu era um ativo que ele poderia reivindicar para si mesmo. Eu sei que passei 9 anos aprendendo a manter minha boca fechada, respondi. Isso me manteve viva até agora. Viva, mas invisível. Ele estava perto o suficiente agora para que eu pudesse sentir seu perfume. Caro e avassalador. É realmente isso que você quer? Continuar sendo mobília enquanto homens tomam decisões sobre o seu futuro? Em oposição a quê? Ser um peão no jogo de outra pessoa? Em oposição a jogar o seu próprio jogo. A voz de Morozov baixou. Estou preparado para lhe fazer uma oferta, Larissa. Uma oferta melhor do que qualquer coisa que Petro tenha prometido. Eu deveria ter previsto isso. Claro que ele tentaria me recrutar para virar a jogada de Maxim contra ele. Estou ouvindo. Fique com a minha organização. Dobrarei seu salário. Lhe darei um título de verdade, autoridade real. Você não estará apenas fazendo anotações, estará tomando decisões. Ele fez uma pausa. E você me contará tudo o que Maxim Petrov está planejando. A oferta era tentadora. Eu não podia negar isso. Dinheiro, poder, reconhecimento, todas as coisas que eu me convenci que não importavam. Mas o preço era claro. Trair Maxim, tornar-me uma espiã, trocar uma forma de aprisionamento por outra. Por quê? Perguntei. Por que de repente você se importa com o que eu penso, com o que eu sei? Você me ignorou por anos. Porque Petro me forçou a olhar para você. Havia um respeito relutante em sua voz. Ele viu algo que eu perdi. Isso é inaceitável. Se você é valiosa o suficiente para ele trocar a orla, então você é valiosa o suficiente para eu manter. Manter. Repeti a palavra, deixando-o ouvir como soava, como propriedade. A expressão de Morozov endureceu. Não finja que você não é uma mercadoria neste mundo. Todos nós somos.
A única diferença é o preço que comandamos. E qual é o seu preço? Desafiei. O que você trocou para chegar onde está? Por um momento, algo brilhou em seus olhos. Poderia ter sido memória ou arrependimento. Então desapareceu, substituído por um cálculo frio. Tudo o que importava. É por isso que reconheço quando outra pessoa está prestes a cometer o mesmo erro. Você acha que aceitar a oferta de Maxim seria um erro? Eu acho que Petrov não faz nada sem 3 camadas de estratégia. Qualquer que seja o papel que ele está lhe oferecendo, serve primeiro aos seus propósitos. Morozov foi até a mesa, serviu-se de café da jarra que alguém deve ter preparado mais cedo. Pelo menos comigo você sabe onde está. Estou lhe oferecendo uma transação clara. Seu conhecimento por seu avanço. E com Maxim? Com Maxim, você passará a vida se perguntando qual jogo está realmente jogando. Ele tomou um gole, observando-me por cima da borda da xícara. Ele é mais perigoso do que eu, Larissa, porque ele faz você pensar que tem escolhas, quando na verdade você está apenas se movendo por caminhos que ele já projetou. A avaliação estava desconfortavelmente próxima dos meus próprios medos. E se Maxime estivesse simplesmente me usando como uma peça em algum esquema maior? E se essa visibilidade repentina fosse apenas outra forma de manipulação? Preciso pensar sobre isso, eu disse, odiando o quão incerta eu soava. Você tem tempo. 48 horas até eu ter que responder aos termos de Petrov. Morozov pousou a xícara. Mas entenda isso. Qualquer que seja a sua escolha, você está escolhendo um lado. Não há mais terreno neutro. Não depois da reunião de ontem. Ele me deixou lá, sozinha na sala de conferências com meus pensamentos em espiral. Pelas janelas, eu podia ver o sol nascendo sobre a cidade, pintando tudo em tons de ouro e sombra. Bonito e enganoso, como tudo neste mundo. Meu telefone vibrou. Tatiana Laurent, uma das poucas pessoas neste prédio que eu chamaria de amiga, perguntando se eu queria tomar um café antes do trabalho começar. Digitei de volta. Sim. Grata pela desculpa para escapar da minha própria mente. Nos encontramos no Café do Térreo, um espaço projetado para conforto e vigilância em igual medida. Tatiana parecia cansada, com olheiras sob os olhos que a maquiagem não conseguia esconder completamente. Noite difícil? Perguntei enquanto pegávamos nossas bebidas. Marcos está com os dentes nascendo de novo. Não durmo mais de 3 horas seguidas há uma semana. Ela sorriu, mas era um sorriso forçado. E você, parece que viu um fantasma. Quase ri do eufemismo. Algo assim. Encontramos uma mesa no canto, longe dos outros que chegavam cedo. Tatiana me estudou com a preocupação de alguém que aprendeu a ler nas entrelinhas de fachadas cuidadosamente mantidas. Isso é sobre a reunião de ontem, não é? Os rumores já estão se espalhando. Claro que estavam. Em uma organização como esta, a informação se movia mais rápido que as comunicações oficiais. O que as pessoas estão dizendo? Que Petro trocou você para Morozov pela orla? Que você está sendo transferida? Que houve algum tipo de confronto? Ela baixou a voz. Larissa, o que realmente aconteceu? Envolvi minhas mãos na xícara de café, sentindo seu calor penetrar em meus dedos perpetuamente frios. Maxim me ofereceu uma posição diferente. Morozov quer que eu fique. Tenho 48 horas para decidir qual caminho seguir. Os olhos de Tatiana se arregalaram. Ele está realmente lhe dando uma escolha. Aparentemente. Isso não tem precedentes. Ela se inclinou para a frente. O que você vai fazer? Eu não sei. A admissão pareceu um fracasso. Ambas as opções me apavoram. Ficar invisível e segura ou entrar na luz e me tornar um alvo. Você nunca esteve verdadeiramente segura aqui, Lissa. Nenhuma de nós está. A voz de Tatiana carregava o peso da experiência. A questão é se você está disposta a arriscar a visibilidade pela chance de algo mais. Mas o quê? Poder? Olhe onde isso levou todos ao nosso redor. Autonomia, ela corrigiu. A capacidade de tomar decisões em vez de apenas registrá-las. De usar tudo o que você aprendeu em vez de enterrá-lo. Pensei em todas as reuniões em que participei, todas as observações que engoli, todos os momentos em que vi soluções que ninguém pediu. 9 anos de sufocamento intelectual envolto na segurança da irrelevância. O que você faria? Perguntei. Tatiana ficou em silêncio por um longo momento. Eu ficaria apavorada, ela finalmente disse. Mas também ficaria curiosa. Maxim Petrov não faz movimentos descuidados.
Se ele acha que você vale a orla, há uma razão. Talvez seja a hora de descobrir do que você é realmente capaz. Suas palavras ficaram comigo durante todo o dia, enquanto eu cumpria as formalidades do meu trabalho, digitando atas de reunião, organizando arquivos, mantendo a cuidadosa fachada de normalidade, enquanto o meu mundo inteiro se equilibrava à beira da transformação. Por volta do meio-dia, Dmitry Ivanov parou na minha mesa. Ele nunca havia feito isso antes, sempre se comunicando por e-mail ou breves encontros em salas de conferência. Larissa, ele disse, sua voz cuidadosamente neutra. Posso ter um momento? Gesticulei para a cadeira vazia em frente à minha mesa, hiperconsciente dos outros funcionários administrativos fingindo não assistir. Ele se sentou, sua grande estrutura diminuindo o mobiliário de escritório padrão. Eu queria me desculpar por ontem. A maneira como discutimos você, como se não estivesse na sala. O pedido de desculpas inesperado me pegou de surpresa. Está tudo bem. Não está. Ele me olhou nos olhos diretamente. Eu trabalho com Maxim há 15 anos. Nunca ouvi fazer uma oferta como esta. Acho que você deveria saber disso. Por que você está me dizendo isso? Porque você merece tomar uma decisão informada. Dmitry olhou ao redor, garantindo a privacidade antes de continuar. Maxim vê coisas que o resto de nós não vê. As pessoas pensam que ele é frio, calculista, e ele é. Mas ele também é justo de maneiras que este mundo raramente permite. Se ele diz que valoriza o que você traz, ele quer dizer isso. E você acha que eu deveria aceitar a oferta dele? Acho que você deveria confiar em seus instintos. Eles a mantiveram viva até agora. Ele se levantou, preparando-se para sair. Se serve de alguma coisa, espero que você escolha se juntar a nós. Poderíamos usar alguém que não tem medo de ver com clareza. Depois que ele saiu, fiquei olhando para a tela do meu computador, sem mais ver as palavras exibidas ali. Todos pareciam ter uma opinião sobre o que eu deveria fazer, que caminho eu deveria seguir. A clareza transacional de Morozov, o incentivo de Tatiana à autonomia, o endosso silencioso de Dmitry às intenções de Maxim. Mas nenhum deles poderia tomar essa decisão por mim. Naquela noite fiz algo que nunca havia feito antes. Solicitei uma reunião particular com Maxim Petrov. A resposta veio em minutos. Seu escritório, 7 da noite. O andar executivo estava silencioso quando cheguei. A maioria dos funcionários já tinha ido embora. Vitali montava a guarda do lado de fora do escritório de Maxim, acenando respeitosamente enquanto abria a porta para mim. Maxim estava novamente perto de suas janelas, e me perguntei se era aqui que ele vinha para pensar, para planejar, para ver a cidade que ele parcialmente controlava desta altura. Lissa, ele disse sem se virar, eu estava começando a me perguntar se você viria. Eu tenho perguntas. Eu ficaria desapontado se você não tivesse. Ele se virou gesticulando para a área de estar em vez da mesa formal. Um pequeno reconhecimento de algo mais pessoal do que negócios. Sentei-me na cadeira oferecida, reunindo minha coragem. Morozov se encontrou comigo esta manhã. Ele me fez uma oferta. A expressão de Maxim não mudou, mas algo no ar mudou. Fez. Ele quer que eu fique com a organização dele. Salário dobrado, autoridade real, em troca de informações sobre você. Inteligente. Maxim serviu 2 copos de vodka, deslizando um em minha direção como havia feito antes. E você está considerando? Estou considerando tudo. Peguei o copo, mas não bebi. Preciso que você me diga a verdade, Maxim. O que você realmente quer de mim? Ele se acomodou na cadeira à minha frente, sua longa estrutura enganosamente relaxada. O que você acha que eu quero? Acho que você quer enfraquecer Morozov, removendo um ativo que ele não percebeu que tinha. Acho que você quer alguém que entenda os padrões, que possa antecipar movimentos antes que sejam feitos. Acho que você quer usar o que eu sei. Tudo verdade, ele concordou, mas incompleto. Então complete. Maxim tomou um gole medido de sua vodka. Eu quero alguém em quem eu possa confiar em um mundo construído sobre traição. Quero inteligência que não seja corrompida por agendas pessoais. Eu quero... Ele fez uma pausa, e pela primeira vez vi incerteza em sua expressão. Quero parar de desperdiçar potencial. Meu potencial. O potencial de todos. Esta vida, este negócio, é projetado para usar as pessoas e jogá-las fora. Você assistiu a isso acontecer. Droga, você documentou isso. Seus olhos encontraram os meus.
Estou lhe oferecendo algo diferente. Não segurança. Não posso prometer isso. Não poder no sentido tradicional, mas relevância, propósito, a chance de realmente importar. Para você, esclareci, a chance de importar para você, para si mesma. Ele corrigiu. Todo o resto decorre disso. Finalmente bebi a vodka, precisando de sua queimação para me centrar. Por que eu, Maxim? Sério, de todas as pessoas que você poderia ter escolhido. Porque você é a única que não quer algo de mim. Sua resposta foi simples, devastadora em sua honestidade. Todos na minha vida querem poder, proteção, avanço. Você só queria fazer seu trabalho e ser deixada em paz. Esse tipo de integridade é raro, insubstituível. E você está disposto a trocar a orla por isso. A orla é território. Território pode ser recuperado. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Mas alguém que vê com clareza, que entende sem agenda, que pode ser confiável em um mundo de mentirosos, isso vale mais do que qualquer pedaço de terra. Pousei meu copo, minhas mãos mais firmes agora. Se eu aceitar, as coisas vão mudar. Morozov não vai gostar de perder o que ele vê como seu ativo. Não, não vai. É por isso que preciso da sua resposta antes que as 48 horas terminem. A voz de Maxime estava calma, mas ouvia a urgência por baixo. O que quer que você decida, Larissa, tem que ser sua escolha. Não porque estou forçando você, não porque Morozov está ameaçando você. Sua escolha. E se eu escolher sair, me afastar de vocês dois? Algo que poderia ser dor brilhou em seu rosto. Então você sai. Farei arranjos para sua segurança. Garantirei que você tenha recursos para começar em outro lugar. Mas não vou persegui-la. A oferta era mais do que eu esperava. Mais liberdade do que qualquer um neste mundo normalmente recebia. Isso fez sua declaração anterior sobre valorizar minha autonomia parecer genuína, em vez de estratégica. Preciso desta noite, eu disse, para pensar sem pressão, sem ninguém tentando influenciar minha decisão. Maxim assentiu lentamente. Você tem até o meio-dia de amanhã. O que quer que você decida, eu respeitarei. Quando me levantei para sair, ele segurou minha mão gentilmente. O toque foi breve, profissional, mas enviou eletricidade pelo meu braço. Se serve de alguma coisa, ele disse baixinho. Espero que você escolha a si mesma. Seja qual for o caminho que isso leve. Saí de seu escritório com essas palavras ecoando em minha mente. Escolha a si mesma. Uma instrução tão simples, mas que passei 9 anos esquecendo como fazer. Naquela noite, sentei-me novamente perto da minha janela, observando a cidade respirar abaixo. Em algum lugar naquelas luzes, Maxim Petrov estava planejando seus próximos movimentos. Em outro lugar, Leonid Morozov estava calculando vantagens. E aqui estava eu, uma secretária que eles transformaram em um prêmio, tentando lembrar quem eu era antes de aprender a me tornar invisível. Ao amanhecer, eu sabia minha resposta. Cheguei ao escritório de Maxim às 11h45 da manhã, 15 minutos antes do meu prazo. Vitali abriu a porta sem dizer uma palavra, sua expressão estoica de sempre não revelando nada. Lá dentro, encontrei Maxim em sua mesa, revisando documentos com a mesma intensidade focada que ele trazia para tudo. Ele ergueu os olhos quando entrei e vi a pergunta em seus olhos antes que ele pudesse expressá-la. Eu tomei minha decisão, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Maxim pousou os papéis, dando-me sua atenção completa. Estou ouvindo. Eu aceito sua oferta, sob 3 condições. Algo que poderia ser aprovação brilhou em seu rosto. Diga-as. Eu passei a noite inteira me preparando para este momento, entendendo que a forma como eu negociasse agora definiria o tom para tudo o que se seguiria. Primeiro, quero total transparência sobre o que você espera de mim. Sem jogos, sem agendas ocultas. Se vou ser útil, preciso entender o quadro completo. Concordo. Segundo, eu mantenho meu próprio apartamento, meu próprio espaço. Seja qual for este arranjo, não vou me mudar para algum ambiente controlado onde cada aspecto da minha vida é monitorado. A mandíbula de Maxim se contraiu ligeiramente. O primeiro sinal de resistência. Isso não é sobre controle, é sobre segurança. Se você está trabalhando diretamente comigo, você se torna um alvo. Então aumente a segurança no meu prédio.
Mas eu preciso de um lugar que seja meu, não seu. Ele me estudou por um longo momento, depois assentiu lentamente. Aceitável. E a terceira condição. Esta era a difícil, o limite que eu precisava estabelecer claramente. Se eu algum dia lhe disser que quero sair, você me deixa ir. Sem ameaças, sem consequências, sem me caçar. Minha escolha continua sendo minha. O silêncio que se seguiu se estendeu por tanto tempo que me perguntei se eu havia exagerado. Mas quando Maxine finalmente falou, sua voz carregava um peso que eu não esperava. Essa é a única condição que não posso garantir totalmente. Ele levantou uma mão quando comecei a protestar. Não porque quero controlar você, mas porque uma vez que você esteja totalmente integrada a este mundo, pode haver coisas que você sabe que outros matariam para possuir. Sua segurança pode exigir uma proteção que você vê como aprisionamento. A honestidade foi sóbria, um lembrete de que esta decisão não era apenas sobre emprego, mas sobre alterar fundamentalmente minha posição em um ecossistema perigoso. Então me prometa isso, eu disse. Prometa que se isso acontecer, você sempre me dirá a verdade sobre o porquê. Sem manipulação, sem mentiras bonitas sobre ser para o meu próprio bem. Preciso que você me respeite o suficiente para ser honesto. Maxine contornou a mesa, parando perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Eu prometo, transparência em ambas as direções, Lisa. Você sempre saberá onde está. Então temos um acordo. Estendi minha mão. Formal, profissional. Ele a pegou, seu aperto firme e quente. Bem-vinda ao meu círculo íntimo, por assim dizer. O que acontece agora? Agora nos preparamos para a reunião de amanhã com Morozov. Ele tem até às 5 da tarde para responder aos meus termos. Espero que ele tente negociar, possivelmente fazer uma última tentativa de recrutá-la diretamente. Ele já fez isso, admiti. Ontem de manhã, ele ofereceu dobrar meu salário e me dar autoridade em troca de informações sobre você. A expressão de Maxine não mudou, mas senti a temperatura na sala cair vários graus. E você está me contando isso porque... Porque a transparência funciona nos dois sentidos. Você deve saber que ele me abordou e deve saber que eu considerei. Encarei seu olhar diretamente. Eu escolhi este caminho, mas não era a minha única opção. Algo perigoso e satisfeito brilhou em seus olhos. Bom, nunca se esqueça de que você tem opções, Lisa. Isso nos manterá honestos. O resto do dia passou em preparação. Dmitri me informou sobre os principais jogadores que estariam na reunião de amanhã, suas posições, suas reações prováveis. Vitali me guiou por novos protocolos de segurança, incluindo a equipe discreta que agora estaria monitorando meu prédio. Seremos invisíveis. Vitali me assegurou enquanto eu revisava os planos com crescente inquietação. Você não nos notará, a menos que haja um problema. E se houver um problema, seu sorriso era sombrio. Então você ficará muito feliz por estarmos lá. Naquela noite, ao voltar para meu apartamento, notei as mudanças imediatamente. Novas fechaduras na porta, câmeras sutis no corredor. O porteiro idoso do prédio substituído por alguém mais jovem, mais duro, claramente com treinamento militar. Meu telefone vibrou quando fechei a porta. Maxine. Demais? Digitei de volta. Vou me adaptar. Sua resposta veio rapidamente. É com isso que estou contando. A reunião no dia seguinte estava marcada para as 2 da tarde. Território neutro em um clube exclusivo que nem Maxine nem Morozov possuíam, mas ambos usavam para negociações sensíveis. Vesti-me com cuidado, escolhendo um terno cinza-carvão que projetava autoridade sem ostentação. Se eu ia parar de ser invisível, precisava aparecer o papel. O carro de Maxine me pegou a 1h30. Ele já estava dentro, revisando notas em seu tablet. Ele ergueu os olhos quando me acomodei no assento de couro, seu olhar percorrendo minha aparência com avaliação profissional. Você parece pronta, disse ele simplesmente. Não me sinto pronta. Bom, excesso de confiança é perigoso. Ele deixou o tablet de lado. Morozov tentará falar com você diretamente. Ele fará parecer casual, até amigável, mas cada palavra será calculada para fazer você questionar sua escolha. Como você quer que eu responda? Como você achar apropriado? Sua resposta me surpreendeu. Você não é minha marionete, Lisa. Eu valorizo seu julgamento. Use-o. O clube era elegante daquela maneira discreta que gritava dinheiro antigo
e poder mais antigo ainda. Fomos escoltados para uma sala de jantar privada onde Morozov já esperava, ladeado por seus próprios conselheiros. Seus olhos se fixaram em mim imediatamente, catalogando cada detalhe. Lisa, disse ele, levantando-se quando entramos. Você parece diferente. Sou a mesma pessoa que era há 2 dias. É mesmo? Seu sorriso era conhecedor. Eu me pergunto. Maxim me guiou para um assento em frente a Morozov, posicionando-se ao meu lado em vez de na cabeceira da mesa. O simbolismo não passou despercebido por ninguém na sala. Esta negociação era sobre mim, e ele estava reconhecendo isso abertamente. Podemos começar? Perguntou Maxim, seu tom de negócios. Com certeza. Morozov recostou-se na cadeira, projetando confiança casual. Eu revisei seus termos, Petrov. A orla por sua secretária. É uma proposta interessante e estou preparado para aceitar, com uma modificação. Aí estava, a contraproposta que eu fora avisada para esperar. Mantive minha expressão neutra enquanto Morozov continuava. Larissa vem comigo por um período de experiência, 6 meses. Se após esse tempo ela escolher se juntar à sua organização, a orla é sua. Se ela escolher ficar, o acordo é nulo. Era inteligente, eu tinha que admitir. Ele estava apostando que 6 meses sob sua autoridade direta me fariam ver sua oferta como superior. Ou talvez ele estivesse apostando que poderia extrair informações suficientes nesse tempo para compensar a perda da orla. Não, disse Maxim categoricamente. Você nem vai considerar? Morozov fingiu surpresa. Estou dando a ela uma escolha. Não é isso que você afirma valorizar? Uma escolha feita sob sua influência não é uma escolha real. Em oposição à escolha que ela está fazendo sob a sua? O olhar de Morozov se voltou para mim. O que você acha, Lisa? Você tem medo de passar 6 meses trabalhando para mim? Medo de que possa achar preferível? Todos os olhos na sala se voltaram para mim. Este era o momento sobre o qual eu fora avisada. Morozov tentando semear a dúvida para me fazer questionar os motivos de Maxim. Eu poderia ficar em silêncio, deixar Maxim lidar com isso. Essa seria a escolha segura. Em vez disso, inclinei-me ligeiramente para a frente. Acho que sua oferta é projetada para parecer liberdade, enquanto na verdade é uma forma diferente de controle. Você está apostando que em 6 meses pode me manipular para escolhê-lo, ou, se isso falhar, terá extraído informações suficientes para que a perda da orla valha a pena. O sorriso de Morozov se alargou. Garota esperta, você aprendeu bem. Estou prestando atenção há 9 anos, respondi. É exatamente por isso que já fiz minha escolha. Não estou interessada em um período de experiência. Algo brilhou nos olhos de Morozov. Poderia ser respeito ou raiva. Você tem certeza? Porque uma vez que este acordo for finalizado, não há como voltar atrás. Tenho certeza. Ele me estudou por um longo momento. Depois mudou seu olhar para Maxim. Você a treinou bem. Ou talvez ela sempre tenha sido tão perspicaz e todos nós perdemos isso. A segunda opção, disse Maxim baixinho, é por isso que ela é valiosa. Morozov suspirou, um som teatral que não mascarou completamente sua irritação. Muito bem, os termos originais permanecem. A orla é transferida para mim. Lisa é transferida para você. Precisaremos de 48 horas para preparar a papelada. Concordo. Enquanto a reunião continuava com detalhes técnicos sobre a transferência, sentia a realidade da minha decisão se instalar em meus ossos. Eu havia escolhido Maxim, escolhido a visibilidade, escolhido entrar em um papel que ainda não entendia completamente. Não havia como voltar atrás agora. Perto do final da reunião, quando as pessoas começaram a reunir seus materiais para sair, Morozov se levantou e contornou a mesa em minha direção. Vitaly ficou tenso, mas Maxim levantou uma mão ligeiramente, permitindo a aproximação. Posso ter uma palavra? Perguntou Morozov, seu tom quase gentil. Olhei para Maxim, que assentiu uma vez. Fomos para o lado da sala, longe o suficiente dos outros para criar uma ilusão de privacidade. Quero que você saiba de uma coisa, disse Morozov baixinho. O que Petro está lhe oferecendo, essa visibilidade, esse poder, tem um custo. Você nunca mais será apenas você mesma. Você sempre será o ativo dele, a conselheira dele, a responsabilidade dele. É realmente essa a liberdade que você quer?
Alguém é verdadeiramente livre neste mundo? Contrapus. Todos nós servimos a algo ou a alguém. Verdade, mas pelo menos comigo, você saberia exatamente o que estava trocando. Petro faz você pensar que está recebendo uma escolha, quando na verdade está apenas aceitando uma gaiola diferente. Pensei em suas palavras, sobre a equipe de segurança que agora vigiava meu apartamento, sobre as maneiras como minha vida já havia mudado. Talvez, mas pelo menos é uma gaiola onde as pessoas me veem pelo que sou, em vez do que presumem que eu deveria ser. A expressão de Morozov suavizou-se quase imperceptivelmente. Sabe, se as circunstâncias fossem diferentes, acho que poderíamos ter trabalhado bem juntos. Você tem aço em você, Larissa. Não deixe ninguém embotá-lo. Não pretendo. Bom, ele estendeu a mão. Então, suponho que isto seja um adeus, ou talvez até nossos caminhos se cruzarem novamente em alguma outra negociação. Apertei sua mão, sentindo a finalidade do gesto. Quando ele me soltou e voltou para o seu lado da sala, entendi que uma ponte havia sido cruzada. Eu não era mais território neutro, não era mais invisível. Eu estava explicitamente alinhada com Maxim Petrov, com toda a segurança e perigo que isso implicava. A viagem de volta foi silenciosa. Maxim trabalhava em seu tablet enquanto eu olhava pela janela, processando tudo o que acabara de acontecer. Quando paramos em frente ao seu prédio, ele finalmente falou: "Você lidou com isso bem, melhor do que eu esperava. Você esperava menos? Eu esperava mais cautela. Você foi ousada com Morozov. Eu não deveria ter sido?" Maxim sorriu, uma expressão rara e genuína. "Não, você deve absolutamente continuar sendo ousada. É revigorante." Subimos no elevador particular até seu escritório, onde Dmitri esperava com arquivos e contratos. As 3 horas seguintes foram gastas revisando a documentação, assinando acordos, entendendo exatamente o que meu novo papel implicaria. "Você será oficialmente listada como conselheira estratégica sênior", explicou Dmitri, deslizando um contrato pela mesa. "É vago o suficiente para abranger o que quer que Maxim precise, e específico o suficiente para lhe dar autoridade quando necessário." Examinei o documento, notando o salário que era o triplo do que eu ganhava. O pacote de benefícios que incluía segurança como um item de linha. "Isso é generoso." "É apropriado", corrigiu Maxim. "Você estará trabalhando diretamente comigo em decisões que afetam toda a organização. Você deve ser compensada de acordo." Ao assinar o contrato final, tornando tudo oficial, senti o peso do momento. 9 anos como mobília invisível, e agora isso. Era aterrorizante e emocionante na mesma medida. "O que acontece agora?", perguntei, pousando a caneta. "Agora vamos integrá-la adequadamente." Maxim se levantou, movendo-se para as janelas. "Você precisará se encontrar com os chefes de departamento, entender todo o escopo de nossas operações. Você participará de todas as reuniões estratégicas, não como uma anotadora, mas como uma participante. E você precisará de treinamento. Treinamento, protocolos de segurança, avaliação de ameaças, como navegar neste mundo em um nível que você não experimentou antes." Ele se virou para me encarar. "Você não está mais no fundo, Lissa. Você está no centro das atenções, e isso requer um conjunto de habilidades diferente." A realidade disso era assustadora. Mas enquanto eu estava lá no escritório de Maxim, oficialmente sua conselheira estratégica sênior, senti algo que não experimentava há anos. Possibilidade. O futuro era incerto, provavelmente perigoso, mas era meu para moldar. "Quando começamos?", perguntei. O sorriso de Maxim foi leve, mas aprovador. "Amanhã. Hoje à noite descanse um pouco. Sua vida antiga termina à meia-noite. Amanhã construiremos a sua nova." Ao sair do prédio naquela noite, escoltada discretamente por Vitali até meu carro, vi meu reflexo no mármore polido do saguão. O mesmo rosto, a mesma pessoa, mas com uma postura diferente, olhando para o mundo com novos olhos. Eu havia feito minha escolha. Agora eu tinha que aprender a viver com ela. Minha primeira semana como conselheira estratégica sênior de Maxim foi como aprender a respirar em uma atmosfera diferente. Tudo o que eu observei das sombras por 9 anos assumiu novas dimensões quando se esperava que eu contribuísse, em vez de simplesmente registrar. Na manhã seguinte ao nosso acordo ser finalizado, Dmitri chegou ao meu apartamento às 7 da manhã com café e uma agenda que fez minha cabeça girar. Primeiro item.
disse ele, acomodando-se na minha pequena cozinha como se fosse uma sala de guerra. Reuniões de departamento. Você precisa entender cada aspecto das operações, não apenas as peças que viu nas reuniões. Começamos com os negócios legítimos, a empresa de importação que servia como nossa principal fachada, os imóveis, o portfólio de investimentos. Em seguida, passamos para o território cinzento, a consultoria de segurança, que na verdade era um exército particular, a empresa de logística, que movia mais do que apenas carga legal, a rede de restaurantes e clubes que serviam como centros de informação. Você documentou a maior parte disso ao longo dos anos, observou Dmitri, observando meu rosto com atenção. Mas documentação é diferente de entender as implicações estratégicas. Eu entendo mais do que você pensa, respondi, abrindo arquivos no meu laptop. Por exemplo, o cronograma de remessas de importação se correlaciona suspeitamente bem com aumentos na presença policial nas docas. Alguém está passando informações para a polícia. As sobrancelhas de Dmitri se ergueram. Você notou isso? 3 anos atrás, eu incluí isso em um relatório trimestral que ninguém leu. Ele ficou em silêncio por um momento, depois riu, um som que eu raramente ouvia dele. Maxim estava certo sobre você. Quantas outras observações estão enterradas em relatórios que ninguém se deu ao trabalho de ler? Mais do que posso contar. Nas horas seguintes, mostrei a ele padrões que eu havia identificado, mas nunca compartilhado. A correlação entre certas reuniões e acidentes subsequentes envolvendo concorrentes. A maneira como o dinheiro se movia por nossos negócios legítimos para obscurecer suas origens. As redes de lealdade e obrigação que mantinham a organização unida. Isso, disse Dmitri, apontando para minha análise das estruturas de poder internas, é exatamente o que Maxim precisa. Você vê a organização como um sistema, não apenas peças individuais. É como sempre vi. Ninguém perguntou antes. Eles estão perguntando agora. Naquela tarde, tive minha primeira reunião estratégica como participante em vez de secretária. A sala de conferências era a mesma onde Morozov havia feito suas exigências sobre a orla apenas alguns dias antes. Mas minha posição havia mudado do canto com meu laptop para um assento à mesa, ao lado de Maxim. O desconforto foi imediato e óbvio. 6 chefes de departamento, todos homens que se acostumaram a me ignorar, agora tinham que reconhecer minha presença como igual. A tensão era espessa o suficiente para ser saboreada. Podemos começar? Perguntou Maxim, seu tom deixando claro que qualquer um que tivesse um problema com o novo arranjo poderia sair. A reunião abordou a expansão para novos territórios, especificamente bairros que tradicionalmente eram terreno contestado entre organizações. Enquanto vários chefes delineavam suas estratégias, notei os mesmos padrões que via há anos. Abordagens agressivas que priorizavam o domínio sobre a sustentabilidade. Ganhos de curto prazo que ignoravam as consequências de longo prazo. Você discorda, disse Maxim, sem olhar para mim, mas claramente sentindo minha reação. Todos se viraram para me encarar. Passei 9 anos sem falar nessas reuniões. Velhos hábitos gritavam para eu me submeter, me desculpar, encolher-me de volta à invisibilidade. Em vez disso, inclinei-me ligeiramente para a frente. A estratégia foca demais no confronto. Vocês ganharão os territórios, mas criarão inimigos que passarão anos tentando recuperá-los. Existe uma abordagem diferente. Que seria? O chefe de segurança, Viktor Orlov, soou cético. Abri arquivos no meu tablet, projetando-os na tela da sala. Esses bairros têm empresas lutando com esquemas de proteção de organizações menores. Em vez de lutar pelo controle, oferecemos termos melhores. Proteção que realmente protege, taxas razoáveis, serviços legítimos. Nós não tomamos o território, somos convidados a entrar. Isso é fraco, zombou Victor. Este negócio requer força. Força sem estratégia é apenas violência, respondi, mantendo minha voz nivelada. Violência cria ciclos de retaliação. Posicionamento estratégico cria lealdade. Maxime estava me observando com aquele foco intenso que eu comecei a reconhecer. Continue. Delineei um plano que eu vinha desenvolvendo há anos em minha cabeça, nunca esperando expressá-lo. Em vez de forçar nossa entrada em bairros contestados, identificaríamos os operadores atuais mais opressivos e apoiaríamos silenciosamente as empresas locais a resistir a eles. Quando essas operações inevitavelmente colapsassem sob pressão combinada, estaríamos lá para preencher o vácuo,
mas como protetores, em vez de conquistadores. É mais lento, admiti, mas é sustentável e nos posiciona como essa escolha razoável, em vez de apenas mais uma ameaça. A sala ficou em silêncio. Então Dmitri assentiu lentamente. Pode funcionar. Precisaríamos identificar os bairros certos, o momento certo. Eu já identifiquei. Abri outro arquivo. Este continha análises detalhadas de 3 bairros onde as condições eram perfeitas para essa abordagem. Esses locais têm empresas prontas para se revoltar contra os esquemas de proteção atuais. Pequenos investimentos nos lugares certos inclinariam a balança. Máximo recostou-se. Algo que poderia ser satisfação cruzou seu rosto. Implemente. Comece com o primeiro bairro. Victor, você trabalhará com Lisa nisso. A expressão de Victor deixou claro o que ele pensava sobre receber ordens de uma ex-secretária, mas ele assentiu rigidamente. Conforme a reunião continuava, senti a mudança na dinâmica. Eu não era apenas autorizada a falar. Minha contribuição era esperada, valorizada. Era exaustivo. Depois que a reunião terminou, Maxime gesticulou para que eu ficasse enquanto os outros saíam. Uma vez que estávamos sozinhos, ele foi para as janelas, sua posição de pensamento usual. Você vem planejando essa estratégia há um tempo, observou ele. Anos, desde que comecei a notar o padrão de conflitos territoriais que nunca se resolviam de fato. E você nunca mencionou isso. Por quê? Porque ninguém perguntou, e porque sugerir mudanças estratégicas parecia acima da minha posição. Hesitei, depois decidi pela honestidade. Também porque eu não tinha certeza se queria me envolver mais neste mundo do que o absolutamente necessário. Ele se virou para me encarar. E agora? Agora não tenho o luxo da distância. Encarei seu olhar. Se vou fazer isso, vou fazer direito. Isso significa realmente usar tudo o que sei, tudo o que observei. Mesmo quando isso a coloca em conflito direto com pessoas como Victor. Especialmente então, ele opera por instinto e tradição há 20 anos. Alguém precisa desafiar suas suposições. Maxime sorriu, uma expressão rara e genuína. Você está se adaptando a este papel mais rápido do que eu esperava. Isso é um elogio ou uma preocupação? Ambos. Ele se aproximou. Aquela intensidade em seu olhar que sempre me tirava o fôlego ligeiramente. Você é boa nisso, Lisa. Melhor do que provavelmente imagina. Mas essa habilidade a torna valiosa. E coisas valiosas atraem atenção. Atenção perigosa. Estou ciente. Está mesmo? Ele estava perto o suficiente agora para que eu pudesse ver a leve cicatriz ao longo de sua mandíbula. Notar o tom exato de cinza em seus olhos. Porque preciso que você entenda algo. A proteção que estou oferecendo não é apenas sobre equipes de segurança e carros blindados. É sobre torná-la intocável por associação. Mas isso só funciona se as pessoas acreditarem que você é verdadeiramente minha. A linguagem possessiva deveria ter me incomodado. Em vez disso, senti uma estranha emoção com a certeza em sua voz. Significando que precisamos ser vistos juntos, não apenas em reuniões, mas socialmente. Você precisa ser reconhecida como parte do meu círculo íntimo, não apenas uma funcionária. Pensei nas implicações. Você quer que as pessoas pensem que estamos envolvidos. Quero que as pessoas pensem que você está sob minha proteção de uma maneira que importa. Se a virem como apenas mais uma conselheira, você é vulnerável. Se a virem como algo mais pessoal, ele parou deixando-me completar o pensamento. Então, me atacar se torna atacar você diretamente. Exatamente. Era estratégico. Eu entendia isso, mas havia algo na maneira como ele olhava para mim que sugeria que não era inteiramente calculado. Ou talvez eu estivesse lendo demais em olhos cinzentos intensos e palavras cuidadosamente escolhidas. Como isso se parece na prática? Perguntei. Jantares, eventos, sermos vistos juntos em contextos que sugerem intimidade. Não fabricados, mas sugestivos. Ele fez uma pausa. Preciso que você se sinta confortável com esse nível de visibilidade. Passei 9 anos evitando a visibilidade. Eu sei. É por isso que estou perguntando em vez de presumir. A consideração em seu tom, a maneira como ele continuava me dando escolhas, mesmo quando ambos sabíamos da necessidade estratégica, fez algo quente se desdobrar em meu peito. Perigoso aquele calor. Perigoso começar a sentir algo além de respeito profissional por um homem que operava nas sombras e controlava através de movimentos calculados. Eu dou um jeito,
eu disse finalmente, embora deva avisá-lo que minhas habilidades sociais estão enferrujadas por anos sendo mobília. Sua risada foi inesperada, genuína. Eu vi você lidar com Morozov e Victor na mesma semana. Acho que você vai se sair bem. O resto daquela semana se transformou em um curso intensivo de ser visível. Dmitri me guiou pelo cenário social de nossa organização e seus aliados. Quem importava? Quem era perigoso? Em quem se podia confiar dentro de limites cuidadosamente definidos? Vitali me treinou em protocolos de segurança até que eu pudesse identificar ameaças e planejar estratégias de saída sem pensar conscientemente. E Maxim era uma presença constante, não pairando, mas disponível, verificando meu progresso, respondendo a perguntas que eu tive medo de fazer por anos, ocasionalmente compartilhando observações que revelavam profundezas que eu nunca suspeitara. Você estudou economia, eu disse uma noite enquanto revisávamos relatórios financeiros em seu escritório. A maior parte do prédio havia esvaziado horas antes, mas havíamos caído em um padrão de trabalhar até tarde, quando o caos do dia finalmente se acalmava. Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Bolsa Integral. Ele não ergueu os olhos da planilha que estava anotando. Desapontei enormemente meu pai ao escolher negócios em vez da tradição familiar de direito. Seu pai era advogado. Promotor distrital, na verdade. Muito apaixonado por justiça. O sorriso de Maxim era amargo. Ele teria ficado horrorizado com o que me tornei. Foi a informação mais pessoal que ele já havia compartilhado, e me vi com fome demais. O que aconteceu com ele? Morreu quando eu tinha 23 anos. Ataque cardíaco, oficialmente. Embora eu sempre tenha suspeitado que o estresse de descobrir os verdadeiros interesses comerciais de seu filho contribuiu. A culpa em sua voz era sutil, mas inconfundível. Pousei minha caneta. Você acha que ele sabia? Acho que ele suspeitava e escolheu não saber com certeza. Mais fácil do que confrontar a realidade de que seu filho estava construindo um império exatamente nas sombras que ele passou a carreira combatendo. Maxim finalmente ergueu os olhos, encontrando os meus. Todos nós temos preços que pagamos por nossas escolhas, Lisa. O dele foi morrer desapontado comigo. E o seu? Carregar essa decepção. Saber que tudo o que construí, tudo o que me tornei, teria partido o coração dele. A vulnerabilidade em sua admissão me surpreendeu. Este não era o chefe da máfia frio e calculista que todos temiam. Este era um homem que escolhera o poder em vez da aprovação e ainda sentia o peso dessa escolha. Por que você está me contando isso? Perguntei suavemente. Porque você deve saber para quem está trabalhando. Não apenas a versão pública ou a versão de negócios, mas a pessoa. Ele recostou-se, aquela máscara cuidadosamente controlada voltando ao lugar. Você está confiando em mim com seu futuro. É justo que eu confie em você com meu passado. Algo mudou entre nós naquele momento. Alguma fronteira foi cruzada que não existia antes. Não éramos mais empregador e empregada. Não mais. Éramos duas pessoas que se escolheram em um mundo que não encorajava a confiança. E essa escolha exigia honestidade. Obrigada, eu disse, significando mais do que ele provavelmente imaginava. Pelo quê? Por me ver. Por 9 anos fui invisível por necessidade. Agora sou vista, e é aterrorizante e libertador na mesma medida. A expressão de Maxim suavizou. Você sempre foi visível para mim, Lisa. Eu só não podia fazer nada a respeito até que as circunstâncias se alinhassem. A admissão espalhou calor pelo meu peito. Perigoso e bem-vindo. Levantei-me, precisando de distância para processar as implicações. Eu deveria ir. Reunião cedo amanhã com Victor sobre a iniciativa do bairro. Como está indo? Ele odeia receber minha opinião, mas é profissional o suficiente para implementar a estratégia corretamente. Juntei meus materiais. Veremos resultados dentro de um mês se a análise estiver correta. Estará. Sua certeza era absoluta. Você não comete erros com dados. Quando me dirigi à porta, sua voz me parou. Larissa, virei-me. Você não está mais sozinha nisso. Aconteça o que acontecer. Quaisquer desafios que surjam. Você tem apoio agora. Lembre-se disso. A promessa se instalou em meus ossos como calor após o frio. Assenti, sem confiar na minha voz, e saí antes que pudesse dizer algo de que me arrependeria. A descida de elevador me deu tempo para processar. Eu estava me apaixonando por ele, percebi,
com uma mistura de horror e inevitabilidade, apaixonando-me por um homem que operava nas sombras, que construíra um império com violência calculada e manipulação estratégica. Um homem que me via verdadeiramente me via de maneiras que ninguém jamais vira. Era a pior complicação possível e eu parecia não conseguir me impedir. 3 semanas em meu novo papel, a primeira crise real atingiu. Eu estava no escritório de Maxim revisando os resultados preliminares da iniciativa do bairro quando Dmitri entrou sem bater. Seu rosto normalmente composto tenso. "Temos um problema", disse ele, já se movendo para o monitor seguro na parede. Uma de nossas remessas foi interceptada. 30 milhões em produto. Perdidos. A expressão de Maxim não mudou, mas senti a temperatura na sala cair. "Onde?" "Autoridade portuária. Alguém os avisou sobre o container exato. O momento exato." Dmitri exibiu imagens de segurança mostrando agentes federais invadindo nosso armazém. Isso não foi aleatório. Alguém de dentro deu a eles tudo. Minha mente já estava correndo por possibilidades, catalogando mudanças recentes de pessoal, padrões de comportamento incomuns, qualquer pessoa com acesso e motivação para atrair a organização. Mas as próximas palavras de Maxim me pararam. "Cele o prédio. Ninguém sai até identificarmos o vazamento." "Maxim", comecei, mas ele me cortou com um olhar. "São 30 milhões em perdas e uma investigação federal que poderia desvendar anos de cobertura cuidadosamente mantida. Alguém nesta organização nos vendeu. Nós os encontramos. Damos um exemplo, ou isso acontece de novo." A finalidade fria em sua voz me lembrou com força do que ele era, do mundo que eu escolhera entrar. Isso não era uma crise corporativa a ser gerenciada com políticas de recursos humanos e relações públicas cuidadosas. Isso era sobrevivência através do medo e do controle absoluto. "Quero todos que tiveram acesso às informações dessa remessa na sala de conferências em 20 minutos." Maxim continuou, seu tom deixando claro que não era um pedido. "Dmitri, traga os arquivos de todo o pessoal envolvido na operação." Enquanto Dmitri saía para executar as ordens, eu permaneci ali processando as implicações. "Você vai interrogá-los. Vou encontrar o traidor." E então, eu precisava ouvi-lo dizer, precisava entender exatamente do que eu fazia parte. Maxim me olhou nos olhos diretamente. "Então vou garantir que eles nunca mais traiam ninguém. Este é o mundo em que operamos, Larissa. Traição tem consequências, letais às vezes." Ele não hesitou na admissão. "Isso vai ser um problema para você?" Deveria ter sido. Todo instinto cultivado ao longo de anos tentando manter alguma distância moral deste negócio gritava que deveria ser. Mas pensei nos 30 milhões em perdas, na investigação federal que poderia derrubar toda a organização, em todos que dependiam do império de Maxim para seu sustento. "Não", eu disse baixinho, "mas quero estar lá quando você os questionar." Surpresa brilhou em seu rosto. "Por quê?" "Porque passei 9 anos observando essas pessoas. Posso ver coisas que você não vê." Ele me estudou por um longo momento, depois assentiu lentamente. "Tudo bem, mas Lissa, isso não vai ser agradável." Eu não pensei que seria. A sala de conferências já estava se enchendo quando chegamos. A tensão era espessa no ar enquanto as pessoas tentavam entender por que haviam sido convocadas. Vitali montava a guarda na porta, sua presença deixando claro que sair não era uma opção. Maxim assumiu sua posição na cabeceira da mesa, e eu me sentei ao seu lado, agudamente ciente de cada olhar, acompanhando minha presença. Isso era diferente das reuniões estratégicas. Isso era julgamento. E eu estava publicamente alinhada com o juiz. 3 horas atrás, começou Maxim, sua voz carregando aquela calma perigosa que eu aprendera a reconhecer. Uma batida federal apreendeu uma de nossas remessas mais valiosas. Alguém nesta sala forneceu as informações que tornaram essa batida possível. As negações vieram imediatamente, um coro de protestos e choque. Mas eu estava observando os rostos, procurando os sinais que aprendera a identificar ao longo dos anos de observação. A maioria das pessoas parecia genuinamente confusa ou zangada. Alguns pareciam nervosos, mas isso poderia ser apenas medo de serem falsamente acusados. Então eu vi. Mikhail Petrov, um dos coordenadores de logística, não parecia confuso ou zangado, nem mesmo particularmente nervoso. Ele parecia resignado. "Mikhail", eu disse baixinho,
interrompendo a veemente declaração de lealdade de alguém. A sala ficou em silêncio. Os olhos de Mikhail encontraram os meus e vi a confirmação neles antes que ele desviasse o olhar. Você tem enviado informações para a Agência Federal de Investigação. Continuei, mantendo minha voz nivelada. Não apenas sobre esta remessa. Você tem fornecido detalhes a eles por pelo menos 6 meses. Larissa, começou Dmitri, mas Maxim levantou uma mão para silêncio. Como você sabe? Maxim me perguntou, seu olhar nunca deixando Mikhail. Ele tem chegado cedo e ficado até tarde, mas sua produção de trabalho não aumentou proporcionalmente. Se alguém revisasse os registros de seu computador, encontraria comunicações criptografadas disfarçadas de e-mail pessoal. E eu fiz uma pausa, lembrando de um detalhe de 3 semanas atrás. As contas médicas de sua filha foram subitamente pagas no mês passado. Ele não poderia pagar isso com seu salário. Mikhail afundou na cadeira, a luta se esvaindo dele. Ela estava morrendo, disse ele, sua voz quebrando. Minha filhinha estava morrendo e eu não podia pagar o tratamento. Eles me abordaram, ofereceram cobrir tudo se eu apenas fornecesse informações. A sala explodiu com vozes raivosas, mas continuei observando Mikhail. Ele não estava mentindo. O desespero em seus olhos era real. Ele fizera uma escolha que nenhum pai deveria ter que fazer. Trair seu empregador ou ver sua filha morrer. Maxim se levantou, contornando a mesa com graça predatória. Todos para fora, exceto Mikhail, Dmitri e Lissa. A sala esvaziou rapidamente, as pessoas ansiosas para escapar da tensão. Uma vez que estávamos sozinhos, Maxim ficou atrás da cadeira de Mikhail, suas mãos repousando nas costas dela em um gesto que era quase casual, mas irradiava na ameaça. Quanto você deu a eles? Perguntou Maxim. Tudo o que pediram, admitiu Mikhail, sua voz oca. Cronogramas de remessas, locais de armazéns, informações de pessoal. Sinto muito, Sr. Petrov. Sinto muito mesmo, mas minha filha... Sua filha está viva porque você traiu todos nesta organização. A voz de Maxim era fria. 30 milhões em perdas, uma investigação federal que levará anos para ser contida. Dezenas de pessoas cujos meios de subsistência estão agora em risco porque você fez uma escolha. Eu sei. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mikhail agora. Eu sei o que fiz, mas ela tem apenas 8 anos de idade e estava morrendo. O que você teria feito? A pergunta pairou no ar, brutal em sua honestidade. Vi a mandíbula de Maxim se contrair, vi o conflito em seus olhos. Ele entendia a escolha impossível, mas a compreensão não mudava a realidade da traição. Dmitri, disse Maxim baixinho, quanto teria custado o tratamento da filha de Mikhail? Dmitri abriu arquivos em seu tablet. Aproximadamente 400 mil, com base nos registros hospitalares que temos. E nós teríamos coberto se ele tivesse pedido. A palavra causou um choque na sala. Eu sabia que Maxim tinha um fundo para emergências de funcionários, mas não percebera que se estendia a tratamentos médicos caros. Mikhail ergueu os olhos, seu rosto uma máscara de angústia. Eu não sabia. Pensei. Tive medo de pedir. Porque você presumiu que diríamos não. Maxim foi para as janelas, olhando para a cidade. Porque você nos viu como monstros que não ajudariam uma criança morrendo. Então, em vez de pedir ajuda ao seu empregador, você traiu todos que confiaram em você. Sinto muito, repetiu Mikhail. Mas as palavras eram vazias. Desculpas não desfaziam o dano. Maxim ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz carregava um peso que apertou meu peito. Sua filha vive por causa de sua escolha. Isso importa. Mas 30 milhões em perdas também importam. E o precedente de permitir a traição importa mais do que tudo. Eu entendo. A voz de Mikhail era quase inaudível. Faça o que precisa ser feito. Observei o reflexo de Maxim na janela. Vi o conflito em seu rosto. Ele era um homem que controlava um império através de autoridade absoluta. E essa autoridade exigia consequências severas para a traição. Mas ele também era um homem que acabara de saber que um funcionário escolhera a traição em vez de pedir ajuda. Lissa, ele disse sem se virar. Sua opinião? A pergunta me surpreendeu. Este era o mundo dele, a decisão dele. Por que me perguntar? Mas enquanto eu olhava para a postura derrotada de Mikhail, para a foto de casamento que eu podia ver saindo de sua carteira na mesa, eu entendi.
Maxine estava perguntando por que precisava de alguém para lembrá-lo do custo da misericórdia e do preço do poder absoluto. Ele fez uma escolha terrível, eu disse cuidadosamente. Mas ele a fez porque acreditava que pedir ajuda seria pior do que traição. Isso é uma falha da organização tanto quanto é uma falha dele. Dmitri parecia chocado, mas Maxine assentiu lentamente. Continue. Ele precisa de consequências. Todos precisam ver que a traição não é tolerada. Mas matá-lo ou fazê-lo desaparecer envia a mensagem de que somos exatamente o que ele temia. Monstros que valorizam o dinheiro acima da vida humana. Isso reforça a cultura que o fez escolher a traição em vez de pedir. Você está sugerindo misericórdia. O tom de Maxine era indecifrável. Estou sugerindo estratégia. Sim, ele causou perdas massivas, mas essas perdas podem ser recuperadas. O que não pode ser recuperado é a mensagem que você envia a todos os outros funcionários que podem enfrentar uma escolha impossível algum dia. Maxine se virou da janela, seus olhos cinzentos encontrando os meus, com uma intensidade que me tirou o fôlego. E que mensagem você quer que eu envie? Que cuidamos dos nossos, mesmo quando eles cometem erros, mesmo quando esses erros nos custam. Olhei para Mikhail. Ele violou a confiança. Isso tem um preço, mas o preço não precisa ser a vida dele. O silêncio se estendeu por tanto tempo que me perguntei se eu havia exagerado. Então Maxime falou, sua voz carregando autoridade absoluta. Mikhail, você está demitido, com efeito imediato. Você pagará os 400 mil que teríamos lhe dado para o tratamento de sua filha através de pagamentos estruturados nos próximos 20 anos. Você também nos fornecerá informações detalhadas sobre seus contatos na Agência Federal de Investigação, cada comunicação, cada pedaço de informação que você compartilhou. Mikhail ergueu os olhos, esperança e confusão guerreando em seu rosto. Eu não... Você não vai morrer hoje, finalizou Maxime. Mas também não vai mais trabalhar nesta cidade. Vou arranjar uma posição para você em outro estado, longe de nossas operações e longe dos contatos da agência que o recrutaram. Você vai recomeçar e passará as próximas 2 décadas pagando o que nos custou. Obrigado, suspirou Mikhail. Obrigado, Sr. Petrov. Não me agradeça. Agradeça a Lisa. O olhar de Maxime se voltou para mim. Ela me lembrou que a misericórdia também pode ser estratégica. Saia da minha vista antes que eu mude de ideia. Depois que Mikhail foi escoltado por Vitali, fiquei sozinha com Maxime e Dmitri na sala de conferências. A tensão era palpável. Você acabou de mostrar fraqueza, disse Dmitri cuidadosamente. As pessoas verão isso como tal. As pessoas verão que Lisa Constantini tem influência, corrigiu Maxime, usando meu novo nome pela primeira vez. Eu o havia mudado legalmente na semana anterior, outra camada de visibilidade em minha transformação. Elas verão que o julgamento dela afeta minhas decisões. Isso a torna mais valiosa e mais perigosa de se cruzar. A compreensão surgiu. A misericórdia não era apenas misericórdia. Era outro movimento estratégico. Desta vez, para elevar minha posição aos olhos da organização. Você planejou isso, eu disse, as peças se encaixando. Você sabia que eu argumentaria por uma abordagem diferente. Eu esperava que você o fizesse. Eu não sabia. Maxime se levantou, movendo-se para a porta. Mas estou feliz que você o fez. Às vezes, preciso de alguém para me lembrar que o poder nem sempre requer severidade. Depois que ele saiu, Dmitri permaneceu, estudando-me com uma expressão que eu não conseguia ler. O quê? Finalmente perguntei. Você está mudando ele, disse ele simplesmente. Em 10 anos, nunca vi Maxime mostrar esse tipo de contenção. Ele teria feito de Mikhail um exemplo, enviado uma mensagem sobre traição. Você lhe deu permissão para ser misericordioso. Eu apenas ofereci outra perspectiva. Não, Dmitri balançou a cabeça. Você ofereceu a ele o que ele nunca teve antes. Alguém que vê os dois lados de quem ele é e valoriza ambos. Isso é perigoso à sua maneira. Como assim? Porque isso o torna humano. E humanos têm fraquezas que monstros não têm. As palavras ficaram comigo enquanto eu voltava para meu apartamento naquela noite. A equipe de segurança estava lá, invisível, mas presente, um lembrete de quanto minha vida havia mudado em poucas semanas. Eu havia influenciado uma decisão importante hoje. Havia falado em uma crise e moldado o resultado. Deveria ter sido empoderador.
Em vez disso, senti o peso disso. A responsabilidade de saber que minha voz agora carregava consequências além da minha própria vida. Meu telefone vibrou. Maxine, obrigado por hoje. Você estava certa. Digitei de volta. Você estava me testando? Sua resposta veio rapidamente. Sempre. Mas também genuinamente em conflito. Seu conselho importou. E se eu tivesse argumentado pela severidade? Então estaríamos tendo uma conversa muito diferente sobre quem você é e se eu estava errado em confiar em você. A honestidade foi sóbria. Cada escolha que eu fazia agora estava sendo avaliada, medida contra o que ele precisava de mim. Era exaustivo e emocionante na mesma medida. Se serve de alguma coisa, digitei, eu não estava fazendo política. Eu genuinamente acreditava que a misericórdia era a melhor escolha. Eu sei, é por isso que funcionou. Pousei o telefone e fui para a minha janela, olhando para a cidade que Maxine controlava parcialmente. Em algum lugar naquelas luzes, Mikhail estava fazendo as malas para partir. Sua vida fundamentalmente alterada por uma escolha que ele fizera em desespero. Em outro lugar, agentes federais tentavam salvar uma investigação que eu acabara de ajudar a descarrilar. E aqui estava eu, Larissa Constantine, ex-secretária invisível, agora uma voz que moldava decisões nas sombras. A transformação estava completa. A questão era se eu poderia viver com quem eu estava me tornando. Meu telefone vibrou novamente. Jantar amanhã. Devemos discutir a próxima fase da iniciativa do bairro. E outras coisas. Outras coisas. Essas duas palavras tinham peso. Implicação. Eu sabia que deveria ser cautelosa, deveria manter distância profissional. Mas a cautela parecia cada vez mais impossível quando cada interação com Maxime me puxava mais fundo para algo que eu não conseguia nomear, mas parecia não conseguir resistir. Jantar parece bom. Digitei de volta. Sua resposta foi simples. Bom, eu te pego às 7. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, vi meu reflexo no espelho. O mesmo rosto, mas olhos diferentes. Olhos que haviam observado um homem escolher entre misericórdia e mensagem. Que haviam falado sabendo das consequências. Que haviam deixado de ser invisíveis e começado a ser vistos. Não havia como voltar atrás agora. Eu só podia seguir em frente para o que quer que viesse a seguir. Qualquer transformação que ainda me aguardava. A secretária se fora. Alguém novo estava surgindo em seu lugar. E, Deus me ajude, eu estava curiosa para ver quem ela se tornaria. O jantar se tornou mais do que uma discussão estratégica. Tornou-se a primeira conversa honesta que Maxime e eu tivemos fora do contexto de negócios ou crise. Nos encontramos em um restaurante particular que ele possuía. O tipo de lugar onde pessoas poderosas discutiam coisas que não podiam arriscar serem ouvidas. Mas em vez de falar sobre territórios ou organizações, falamos sobre nós mesmos. Sobre as escolhas que fizemos, os preços que pagamos, as pessoas que nos tornamos. Eu nunca quis esta vida, admitiu Maxine com um vinho que provavelmente custava mais do que meu antigo salário mensal. Quando eu era jovem, queria ensinar economia. Estupidamente idealista, eu sei. O que mudou? Meu pai morreu devendo a pessoas que não perdoam dívidas. Eu podia pagá-las com dinheiro que não tinha, ou podia pagá-las com serviços que eu tinha. Ele girou o vinho, observando a luz refletir nele. Eu era bom nisso, bom demais. Quando pude me afastar, já havia construído algo grande demais para abandonar. Pensei nisso, sobre como todos nós fazemos escolhas que parecem temporárias e um dia acordamos para descobrir que são permanentes. Você se arrepende? Alguns dias. Seus olhos encontraram os meus. Menos desde que você começou a trabalhar comigo. A admissão enviou um calor através de mim que não tinha nada a ver com o vinho. Por quê? Porque você vê tanto quem eu sou quanto quem eu poderia ter sido. Você não se esquiva do primeiro nem lamenta o segundo. Você apenas aceita tudo. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Você tem alguma ideia de quão raro isso é? Na verdade, eu tinha. Passei anos observando as pessoas mentirem umas para as outras, para si mesmas. Autenticidade era a mercadoria mais rara neste mundo. Eu entendo fazer escolhas impossíveis, eu disse baixinho. Passei 9 anos fazendo-as. Ficar ou ir, falar ou ficar em silêncio, manter distância ou me envolver. Cada escolha custa algo. E agora? Agora eu fiz minha escolha. Estou aqui, totalmente aqui, para o bem ou para o mal. Encarei seu olhar. Isso me assusta. Bom,
Seu sorriso foi leve, mas genuíno. O medo a mantém cuidadosa. E Lissa, neste mundo, o cuidado a mantém viva. A conversa mudou depois disso, tornando-se mais leve. Descobrimos gostos em comum por livros, discutimos amigavelmente sobre filmes, encontramos um terreno comum inesperado em nossas visões sobre política educacional. Era surreal sentar com um homem que controlava um império criminoso através de violência calculada, discutindo se as escolas precisavam de mais financiamento para as artes. Mas essa era a complexidade de Maxim. Percebi que ele não era apenas uma coisa. Ele era implacável e atencioso, perigoso e gentil, calculista e surpreendentemente sincero. Entender todas essas facetas, aceitá-las, era o que me atraía para ele, apesar de todas as razões lógicas para manter distância. Estávamos demorando no café quando seu telefone vibrou. Maxim olhou para ele e vi sua expressão mudar, algo sombrio deslizando por trás de seus olhos. "O que é?" perguntei. "Morozov." Ele pousou o telefone com cuidado. "Ele está solicitando uma reunião de emergência amanhã. Território neutro." Meu estômago se contraiu. "Sobre o quê?" Ele não especificou, mas reuniões de emergência nunca são boas notícias. Voltamos para o meu prédio em um silêncio tenso, ambos processando possibilidades. Na minha porta, Maxim segurou minha mão gentilmente. "Seja o que for amanhã, preciso de você lá", disse ele. "Sua perspectiva pode ser crucial." "Claro." Ele hesitou, depois se inclinou e deu um breve beijo em minha testa. O gesto foi terno, protetor e enviou eletricidade por todo o meu corpo. "Descanse um pouco", ele murmurou. "Amanhã pode ser complicado." Depois que ele saiu, fiquei em meu apartamento vazio, com os dedos tocando o local que ele havia beijado, me perguntando quando exatamente eu havia cruzado a linha de conselheira profissional para algo muito mais perigoso. No dia seguinte, chegamos ao local da reunião neutra, uma sala de conferências de um hotel de luxo, para encontrar Morozov já esperando com um acompanhante inesperado. Um promotor federal que eu reconheci da cobertura de notícias sobre casos de crime organizado. "Maxim, Larissa", disse Morozov, seu tom falsamente jovial. "Obrigado por virem com tão pouco aviso." A expressão de Maxim permaneceu neutra, mas eu o senti ficar tenso ao meu lado. "O que é isso, Leonid?" "Isso sou eu sendo generoso." Morozov gesticulou para o promotor. "O agente Harrison tem algumas informações que você achará interessantes sobre seus recentes problemas de remessa." Minha mente correu. Mikhail já nos havia dado as informações de contato da agência. O que mais poderia haver? O agente Harrison pegou uma pasta, deslizando-a pela mesa. "Estamos investigando sua organização há 3 anos, Sr. Petro, construindo um caso que teria desmantelado tudo. Então, de repente, nossa melhor fonte de informação desaparece e voltamos à estaca zero." "Trágico", disse Maxim categoricamente. "De fato. Mas durante nossa investigação acumulamos evidências substanciais. O suficiente para processar não apenas você, mas todos em sua organização." O sorriso de Harrison era frio, incluindo o pessoal novo que recentemente se tornou mais visível. A ameaça era clara, direcionada a mim. Mantive minha expressão cuidadosamente neutra, mesmo com o medo se enrolando em meu estômago. "No entanto", interveio Morozov, "o agente Harrison e eu chegamos a um acordo. Ele fará essa evidência desaparecer, junto com toda a investigação, em troca de algumas pequenas considerações." "Diga-as", disse Maxim, sua voz perigosamente baixa. "A orla, naturalmente. Nosso acordo original foi anulado quando você deixou Mikhail viver em vez de fazer dele um exemplo." O sorriso de Morozov se alargou. Esse tipo de fraqueza sugere que os termos devem ser renegociados. E Lissa vem comigo, não como uma transferência de funcionária desta vez, mas como seguro. Você mantém sua organização. Eu fico com a orla e a garantia de que você não agirá contra mim, porque estarei protegendo algo que você valoriza." A sala ficou em silêncio. Senti a fúria de Maxim como uma força física, mal contida. Este era o verdadeiro teste. Percebi que Morozov estava apostando que eu me tornara valiosa o suficiente para Maxim, a ponto de ele trocar tudo para me manter segura. "Não", disse Maxim, a única palavra absoluta. "Não." As sobrancelhas de Morozov se ergueram.
Você está disposto a deixar toda a sua organização entrar em colapso? Deixar todos que dependem de você enfrentarem processos federais por uma secretária? Ela não é uma secretária. A mão de Maxime encontrou a minha sob a mesa, apertando gentilmente. Ela não é negociável. Nem agora, nem nunca. Que comovente. A expressão de Morozov endureceu. Mas impraticável. O agente Harrison tem evidências suficientes para destruí-lo. A menos que você concorde com meus termos, na próxima semana, você estará sob custódia federal. Eu fiquei quieta durante essa troca, observando ambos os homens, analisando a estratégia. Agora, inclinei-me ligeiramente para a frente. Agente Harrison, eu disse, minha voz atravessando a mesa. Qual é o seu preço? Ele piscou, claramente não esperando que eu me dirigisse a ele diretamente. Com licença. Morozov não tem autoridade para fazer acordos em nome da Agência Federal de Investigação. Você tem. Então, qual é o seu preço real para fazer essa evidência desaparecer? Harrison se mexeu desconfortavelmente. Não sei o que você está insinuando. Estou insinuando que você é tão corrupto quanto as pessoas que investiga. Caso contrário, não estaria aqui negociando com criminosos conhecidos. Peguei meu telefone, fingindo verificar algo. Estou curiosa para saber o que seus superiores pensariam se soubessem desta reunião. Você está me ameaçando. Estou observando que o plano de Morozov só funciona se você estiver realmente disposto a destruir evidências. Mas fazer isso é um crime federal que acabaria com sua carreira e provavelmente o colocaria na prisão. Sorri levemente. Então, ou você está aqui em uma capacidade oficial, reunindo evidências de nossos crimes, ou está aqui para cometer um você mesmo. Qual das duas? O silêncio que se seguiu foi elétrico. Eu havia blefado, exposto à fraqueza fundamental na estratégia de Morozov. Harrison não podia realmente fazer as evidências desaparecerem sem arriscar tudo. Você é mais esperta do que parece, disse Harrison finalmente, levantando-se. Esta reunião nunca aconteceu. Ele saiu e a expressão confiante de Morozov se desfez em fúria. Isso foi um erro, Lisa. Foi mesmo? Mantive minha voz inivelada, apesar do meu coração acelerado. Porque, do meu ponto de vista, você acabou de mostrar que não tinha nada a oferecer, exceto ameaças vazias. Sua aliança com Harrison foi construída sobre corrupção mútua, mas ele não é estúpido o suficiente para realmente cumprir. As mãos de Morozov se fecharam sobre a mesa. Você acha que venceu? Acho que você exagerou na sua jogada. Levantei-me com Maxine se erguendo ao meu lado. Você presumiu que eu seria uma fraqueza que você poderia explorar. Mas fui eu quem viu através da sua estratégia. Enquanto caminhávamos em direção à porta, Morozov gritou. Isso não acabou, Petrov. Você não pode protegê-la para sempre. Maxime se virou e o olhar em seu rosto era mortal. Observe-me. No carro, depois, finalmente me permiti tremer. Maxime me puxou para o seu lado, seu braço sólido e quente em volta dos meus ombros. Isso foi incrivelmente perigoso, disse ele suavemente. Eu sei. E brilhante. Olhei para ele. Eu não podia deixá-lo me usar contra você, contra todos que dependem desta organização. Você nos protegeu. Sua mão subiu para acariciar meu rosto gentilmente. Você não precisava. Poderia ter ficado em silêncio. Deixado eu negociar. Mas eu não queria. Eu queria lutar. Algo mudou em sua expressão. Uma vulnerabilidade que eu nunca vira antes. Eu teria dado a ele a orla. Tudo, se necessário, para mantê-la segura. A admissão apertou meu peito. Maxime, preciso que você entenda algo. Seu polegar traçou minha bochecha. Você deixou de ser um ativo estratégico semanas atrás. Você é... Ele fez uma pausa, procurando palavras. Você é minha de maneiras que não têm nada a ver com negócios ou proteção. O que você está dizendo? Estou dizendo que estou me apaixonando por você, Lisa, desde o momento em que você enfrentou Morozov naquela primeira reunião. Provavelmente antes. Seu sorriso foi leve, quase tímido. Estou dizendo que se você quisesse sair hoje, se tivesse escolhido a oferta dele, isso teria me destruído de maneiras que perder a organização nunca poderia. Eu deveria ter ficado apavorada com a intensidade de suas palavras, com a maneira como espelhavam meus próprios sentimentos crescentes. Em vez disso, senti algo se encaixar. Alguma verdade fundamental que eu vinha evitando. Estou me apaixonando por você também, admiti.
Provavelmente é a pior ideia possível. Definitivamente a pior ideia possível. Sua testa repousou contra a minha. Mas eu construí um império com base em más ideias. Qual é o problema de mais uma? Quando ele me beijou, não foi gentil ou hesitante. Foi uma reivindicação certa, a culminação de semanas de tensão e negação. Eu o beijei de volta com igual intensidade, derramando nele tudo o que eu tivera medo de reconhecer. O desejo, a conexão, o reconhecimento impossível de que, em algum lugar na transformação de secretária invisível para parceira visível, eu me apaixonara por um homem que operava nas sombras. Nos separamos, ambos ofegantes. O motorista, sabiamente, havia levantado a tela de privacidade. Deveríamos conversar sobre isso, eu disse, tentando encontrar lógica no caos. Deveríamos, concordou Maxime. Mas não esta noite. Esta noite, eu só quero saber que você está segura, que nós dois estamos seguros. Ele me levou para casa, mas não foi embora, seguindo-me até meu apartamento com a desculpa de verificar a segurança. Mas uma vez lá dentro, ele me puxou para perto novamente e conversar se tornou a última coisa em nossas mentes. Mais tarde, enquanto estávamos entrelaçados em minha cama, as luzes da cidade pintando padrões sobre nós, Maxime traçou círculos preguiçosos em meu ombro. O que acontece agora? Perguntei baixinho. Agora descobrimos o que é isso, o que somos. Sua voz retumbou em seu peito. Agora navegamos sendo parceiros em todos os sentidos, não apenas profissional. Morozov não vai desistir. Não, mas ele mostrou sua mão agora. Conhecemos suas estratégias, suas fraquezas. E o mais importante, ele sabe que você não é uma arma que ele pode usar contra mim. Você é minha igual nisso, Lissa. Minha parceira. Parceira. A palavra tinha peso, promessa, reconhecimento de tudo o que eu me tornara. Gosto do som disso, admiti. Bom, porque vou ficar com você. Seu braço se apertou ao meu redor. Para sempre, se você me permitir. Para sempre era muito tempo em um mundo tão perigoso quanto o nosso. Mas deitada ali, na segurança de seus braços, me vi querendo acreditar que era possível. A semana seguinte se estabeleceu em um novo ritmo. Publicamente, Maxime e eu mantínhamos distância profissional, mas em particular, estávamos construindo algo que nenhum de nós esperava. Um relacionamento real, construído com base na confiança, honestidade e reconhecimento mútuo. A iniciativa do bairro que eu projetei teve sucesso além das projeções. Com 3 territórios pacificamente integrados à nossa rede de proteção, Victor admitiu a contragosto que eu talvez soubesse do que estava falando. Dmitry começou a me consultar sobre decisões estratégicas, sem esperar pela diretiva de Maxim primeiro. Eu não era mais apenas a conselheira de Maxim. Eu me tornara parte integrante da liderança da organização. Alguém cuja opinião moldava políticas e direções. A invisibilidade que eu cultivara por anos fora completamente substituída por uma visibilidade que eu estava aprendendo a manejar estrategicamente. 6 meses após a reunião em que Maxim me nomeara pela primeira vez como seu preço, Morozov solicitou outra negociação. Desta vez, não me surpreendi quando Maxim me pediu para acompanhá-lo. Nos encontramos no mesmo clube onde nosso acordo original fora finalizado. Mas a dinâmica havia mudado fundamentalmente. Entrei não como propriedade a ser trocada, mas como a parceira reconhecida de Maxim, sua igual em todos os aspectos que importavam. Larissa. Morozov me cumprimentou com um respeito relutante. Você parece bem, poderosa até. Obrigada. Ele se virou para Maxim. Estou aqui para propor uma trégua. Nosso conflito está custando desnecessariamente a ambas as nossas organizações. Estou preparado para reconhecer formalmente as divisões territoriais atuais e cessar as tentativas de minar suas operações. Em troca de... perguntou Maxim, sua mão repousando casualmente na base das minhas costas. Paz. E talvez, eventualmente, cooperação em assuntos de interesse mútuo. O olhar de Morozov se voltou para mim. Eu subestimei você, Lissa. Pensei que você era um peão. Eu estava errado. Sim, concordei simplesmente. Você estava. Então deixe-me perguntar diretamente. O que seria necessário para você considerar uma aliança entre nossas organizações? Não uma fusão, mas uma cooperação genuína. Olhei para Maxim, vendo a pergunta em seus olhos. Eu estava confortável em assumir a liderança nisso? Assenti levemente. Transparência, eu disse a Morozov. Chega de jogos,
Chega de tentativas de manipulação. Se vamos trabalhar juntos, tem que ser construído com base na avaliação honesta de interesses mútuos, não em estratégias projetadas para explorar fraquezas. Feito. Morozov estendeu a mão, não para Maxim, mas para mim. Parceiros. Apertei-a, sentindo o significado do momento. Parceiros. Ao sairmos do clube naquela noite, Maxim me puxou para perto. Você sabe o que acabou de fazer? Negociei uma trégua. Você se estabeleceu como um poder por direito próprio. Não como minha conselheira, não como minha parceira, mas como Lisa Constantine, alguém que toma decisões independentes que moldam este mundo. A verdade disso se instalou em meus ossos. Eu havia completado uma transformação que nunca imaginei quando aceitei aquele emprego de secretária 9 anos atrás. De mobília invisível a poder visível. De alguém que documentava decisões a alguém que as tomava. Como você se sente sobre isso? Perguntei. O sorriso de Maxime era genuíno, orgulhoso. Como se eu tivesse feito a melhor troca da minha vida quando escolhi você. Mesmo que eu nunca tenha sido sua para trocar. Especialmente por causa disso. Seu beijo foi suave, cheio de promessa. Você escolheu este caminho, me escolheu entrar na visibilidade. Essa escolha fez toda a diferença. Dirigimos pela cidade em direção a um futuro que nenhum de nós poderia prever completamente. Perigoso, certamente. Complicado, absolutamente. Mas construído sobre algo real. Reconhecimento mútuo, parceria honesta e o tipo de amor que surge de se ver verdadeiramente. Passei anos sendo invisível, sendo pequena, estando segura através da obscuridade. Agora eu era visível, poderosa e profundamente insegura pelas medidas tradicionais. Mas eu também estava totalmente viva de maneiras que nunca havia experimentado antes. A secretária se fora. Em seu lugar estava alguém novo. Alguém que encontrara sua voz e seu poder por ser corajosa o suficiente para entrar na luz.